Olá, a 19ª reunião de cúpula do Grupo dos 20, formado pelos 19 países mais ricos do mundo, a União Europeia e a União Africana, termina nesta terça-feira no Rio de Janeiro, mas o documento final foi aprovado ontem. Numa vitória do governo Lula, foi criada uma aliança global contra a fome e a pobreza. Vão participar 82 países, a União Europeia, a União Africana, 24 organizações internacionais, 34 organizações não governamentais e 9 instituições financeiras internacionais. Cada um dos países deve fazer seu próprio plano. O Banco Interamericano de Desenvolvimento anunciou uma contribuição de 25 bilhões de dólares, cerca de 140 bilhões de reais. Erradicar a fome e a pobreza é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aprovados pelas Nações Unidas, as chamadas metas do milênio a serem atingidas até 2030. No ano passado, a fome ameaçou 733 milhões de pessoas. É como se as populações do Brasil, do México, da Alemanha, do Reino Unido, da África do Sul e do Canadá somadas estivessem passando fome, argumentou Lula. Isso num mundo que produz 6 bilhões de toneladas de alimentos por ano. O Brasil também é um grande produtor de alimentos e a fome está nas ruas. Combate à fome e à miséria deve ser o único resultado concreto da presidência brasileira do G20, no fim de uma conferência realizada à sombra da volta de Donald Trump à Casa Branca. Trump é contra o multilateralismo, é a favor do unilateralismo, dos Estados Unidos primeiro, dos Estados Unidos acima de tudo e de todos, enquanto neonazistas fazem manifestações com cruzes suásticas em Michigan e Ohio. Trump deve retirar os Estados Unidos mais uma vez do Acordo de Paris sobre mudança do clima e sabotar qualquer iniciativa para combater o aquecimento global. Como a promessa de campanha de Trump, uma delas é perfurar novos poços de petróleo, as medidas do governo Joe Biden para conter o aquecimento global, que foram os investimentos mais ambiciosos da história nesse sentido, devem ser abandonadas junto com o Acordo de Paris. Apesar das tragédias climáticas recentes, enchentes, furacões cada vez mais violentos, Trump insiste que o aumento da temperatura do planeta por ação do homem é uma mentira. Tudo indica que 2024 será o ano mais quente da história. Havia o temor de que a Argentina não assinasse o documento final por causa das referências à igualdade de gênero e taxação dos super ricos, especialmente depois que o presidente Javier Milei foi o primeiro líder estrangeiro a se encontrar com Trump depois da eleição nos Estados Unidos. No seu discurso, o presidente argentino afirmou que o neoliberalismo tirou milhões de pessoas da miséria e que a causa da pobreza é a intervenção do Estado na economia. Foi imediatamente rebatido pelo presidente do Chile, Gabriel Boric, que lembrou o impacto das políticas neoliberais da ditadura do general Augusto Pinochet sobre a sociedade chilena. O texto final reconhece o imenso sofrimento e o impacto adverso das guerras e conflitos ao redor do mundo, pede a paz nas guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, não fala do Sudão, que é a maior tragédia no mundo hoje, manifesta preocupação com a catástrofe humanitária na faixa de Gaza, afirma o direito de autodeterminação do povo palestino e defende a solução com 2 países com a criação de um Estado palestino convivendo ao lado de Israel. Condena o terrorismo, mas não fala na libertação dos reféns israelenses sequestrados pelo movimento de resistência islâmico Hamas no ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, que deflagrou a guerra. Se reconhece o direito à soberania do povo palestino, não faz o mesmo em relação à Ucrânia, vítima de uma guerra imperial de agressão movida pelo ditador russo Vladimir Putin, que ameaça usar armas nucleares numa chantagem atômica contra o Ocidente. Há uma referência à Carta da ONU, que proíbe a guerra de conquista e consagra os princípios de soberania nacional e integridade territorial, mas o documento não exige a retirada da Rússia dos territórios ocupados na Ucrânia.
Putin não veio ao Rio porque é um mandado de prisão contra ele, emitido pelo Tribunal Penal Internacional, pelo sequestro e deportação de crianças ucranianas, o que caracteriza crime de genocídio. Na última hora, houve um risco de retirar as guerras do documento final, porque o presidente norte-americano, Joe Biden, autorizou a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance dos Estados Unidos para ataques em território da Rússia, que respondeu com um bombardeio maciço à infraestrutura de energia da Ucrânia e a ameaça de que isso significaria a entrada da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, diretamente na guerra. O texto segue a linha adotada pela China e pelo Brasil, que apoiam a Rússia. Os Estados Unidos e a Europa queriam uma condenação expressa da Rússia e provavelmente aceitaram um texto aguado para evitar o fracasso do multilateralismo, que seria uma vitória do unilateralismo de Trump. O ditador chinês, Xi Jinping, foi uma grande estrela da conferência, no momento em que a China condena 45 ativistas do movimento pela democracia em Hong Kong a apenas de 4 a 10 anos de prisão, num sinal de que Xi não vai tolerar qualquer dissidência em território chinês. Há uma referência a avançar a meta de um mundo livre de armas nucleares, mas ninguém acredita que as grandes potências renunciem às suas armas mais poderosas. Ao contrário, no momento estão desenvolvendo mísseis hipersônicos que viajam a mais de 6 mil quilômetros por hora, podendo chegar a 21 mil quilômetros por hora. E isto faz com que seja praticamente impossível que sejam detectados por sistemas de defesa que precisariam perceber o lançamento, rastrear os mísseis, destruí-los e verificar se foram mesmo destruídos. O mundo vive hoje o maior risco de guerra nuclear desde o fim da Guerra Fria e as armas são muito mais poderosas. O documento defende a cobertura universal de saúde e reafirma o compromisso de erradicar a poliomielite e as epidemias de AIDS, tuberculose e malária. Pede mais contribuições ao fundo para evitar novas pandemias, reconhece que o acesso à água potável, saneamento e higiene é um pré-requisito para a saúde, destaca o papel crucial da educação, reconhece o valor da cultura no fomento à solidariedade, ao diálogo, à colaboração e à cooperação entre os povos. Os países do G20 se comprometem a aproveitar o potencial das tecnologias digitais e emergentes para reduzir as desigualdades, mas adverte para o aumento dramático da velocidade, escala e alcance da desinformação e dos discursos de ódio disseminados na rede mundial de computadores. O G20 defende a necessidade de transparência e responsabilidade das plataformas digitais, a importância de não falou em regulamentação dessas plataformas, fala na importância de criar empregos de qualidade, trabalho digno, igualdade de gêneros, empoderamento feminino, a necessidade de proteger os direitos humanos no desenvolvimento da inteligência artificial, que também precisa ser regulamentada. Propõe a reforma da ONU, especialmente do Conselho de Segurança e das instituições financeiras internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, dando mais voz e voto aos países em desenvolvimento, além de restaurar a Organização Mundial do Comércio. A reforma do Conselho de Segurança da ONU é muito difícil, porque as grandes potências com poder de veto devem vetar países rivais. As novas ordens mundiais são resultados de grandes guerras. No fim da Guerra dos 30 Anos, em 1648, a Paz da Westfália reconheceu o princípio de soberania nacional para tentar acabar com as guerras religiosas na Europa. As guerras entre católicos e protestantes, depois das guerras napoleônicas em 1815, o Congresso de Viena e a Santa Aliança restauraram as monarquias europeias, abaladas desde a Revolução Francesa de 1789. A ONU foi criada em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, com um Conselho de Segurança que é um condomínio de grandes potências encarregadas de governar o mundo
para evitar o fracasso da Liga das Nações, que não conseguiu impedir a Segunda Guerra Mundial. Em resumo, como acontece nessas conferências internacionais, há muitas ambições, mas poucos avanços concretos, a não ser na aliança contra a fome e a pobreza. Vamos ver se pelo menos isso sai do papel e das telas. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no Thread, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção, muita paz, até mais, tchau.